Fala galerinha do terceiro ano, espero que todo mundo esteja bem aí. Nesse vídeo a gente vai dar início aqui à edição 6 do PET, tá bom? Com a primeira semana e o tema, a relação entre o mercantilismo e o tráfico negreiro, ok? Como é bom estudar história, lembrar da nossa memória, e ainda mais se for um professor Edivaldo. Inicialmente o PET ele vai trazer a conceituação desses dois termos, mercantilismo e tráfico negreiro. Mercantilismo, conjunto de ideias e práticas econômicas desenvolvidas e adotadas na Europa entre os séculos XV e XVIII, durante a fase do capitalismo comercial. E tráfico negreiro, migração forçada de negros africanos para a América, em sua maioria para o Brasil. Depois o PET ele vai trazer essas duas fontes complementares aqui, ó. O mercantilismo, o texto mercantilismo, pelo site Toda Matéria, e o vídeo mercantilismo, tá bom? Ambos esses links estarão disponíveis nos formulários. Recomendo que vocês acessem eles, né? Confiram eles para um melhor aprofundamento do tema. E então vem as atividades. Primeiro aqui a atividade pede: leia o texto abaixo e faça o que se pede. E o texto tem o título: a relação entre o mercantilismo e o tráfico negreiro. A expansão marítima impulsionou a transnacionalização da cultura e da economia no mundo moderno, alterando o mundo do trabalho e deslocando populações no mundo. Para compreender esse evento, é necessário analisar o capital mercantil e a relação com o tráfico negreiro. O mercantilismo visa o acúmulo de capital, onde o Estado controla a economia e as atividades comerciais. O tráfico negreiro garante o acúmulo de capital primitivo, pois a burguesia mercantil lucra na compra e na venda e na exploração do trabalho. O escravo era mercadoria, retirava riqueza mineral e também produzia riqueza na agricultura. A metrópole garantia a política econômica do metalismo e a balança comercial favorável. Esses acontecimentos ultrapassaram fronteiras. Vimos que o tráfico de escravos alterou o sistema econômico do mundo e aproximou culturas diferentes, intensificou a miscigenação cultural de povos, sendo o Brasil um grande exemplo dessa síntese cultural, devido à dominação dos europeus sobre os povos indígenas e o tráfico de escravizados trazidos da África para a América. E então vem aqui a primeira questão: o que visava o mercantilismo? O que nós podemos responder aqui nessa questão? O mercantilismo visa o acúmulo de capital, onde o Estado controla a economia e as atividades comerciais. Questão 2. Qual a relação do mercantilismo com o tráfico negreiro? O que nós podemos responder nessa questão? O tráfico negreiro garante o acúmulo de capital primitivo, pois a burguesia mercantil lucra na compra, venda e na exploração do trabalho. O escravo era mercadoria, retirava riqueza mineral e também produzia riqueza na agricultura. Questão 3. A identidade negra não surge da tomada de consciência de uma diferença de pigmentação ou de uma diferença biológica entre populações negras e brancas, ou negras e amarelas. Ela resulta de um longo processo histórico que começa com o descobrimento, no século XV, do continente africano e de seus habitantes pelos navegadores portugueses. Descobrimento esse que abriu caminho para as relações mercantilistas com a África, ao tráfico negreiro, à escravidão e, enfim, à colonização do continente africano e de seus povos. Com relação ao assunto tratado no texto acima, é correto afirmar que: alternativa A colonização da África pelos europeus foi simultânea ao descobrimento desse continente. Alternativa B. A existência de lucrativo comércio na África levou os portugueses a desenvolverem esse continente. Alternativa C. O surgimento do tráfico negreiro foi posterior ao início da escravidão no Brasil. Alternativa D. A exploração da África decorreu do movimento de expansão europeia do início da Idade Moderna. E alternativa E. A colonização da África antecedeu as relações comerciais entre esse continente e a Europa. Após analisar as alternativas, qual delas nós podemos apontar como alternativa correta? A correta seria a alternativa D. A exploração da África decorreu do movimento de expansão europeia
do início da Idade Moderna. Questão 4. Os indígenas foram também utilizados em determinados momentos, e sobretudo na fase inicial da colonização do Brasil. Nem se podia colocar problema nenhum de maior ou melhor aptidão ao trabalho escravo. O que talvez tenha importado é a rarefação demográfica dos aborígenes e as dificuldades de seu apresamento, transporte e etc. Mas na preferência pelo africano, revela-se mais uma vez a engrenagem do sistema mercantilista de colonização. Esta se processa num sistema de relações tendentes a promover a acumulação primitiva de capitais na metrópole. Ora, o tráfico negreiro, isto é, o abastecimento das colônias com escravos, abriu um novo e importante setor do comércio colonial, enquanto o apresamento dos indígenas era um negócio interno da colônia. Assim, os ganhos comerciais, resultantes da preação de aborígenes, mantinham-se na colônia, com os colonos empenhados nesse gênero de vida. A acumulação gerada no comércio de africanos, entretanto, fluía para a metrópole. Realizavam-na os mercadores metropolitanos, engajados no abastecimento dessa mercadoria. Esse talvez seja o segredo da melhor adaptação do negro à lavoura escravista. Paradoxalmente, é a partir do tráfico negreiro que se pode entender a escravidão africana colonial, e não o contrário. Nesse trecho, o autor afirma que, na América Portuguesa, alternativa A, os escravos indígenas eram de mais fácil obtenção do que os de origem africana, e por isso a metrópole optou pelo uso dos primeiros, já que eram mais produtivos e mais rentáveis. Alternativa B. Os escravos africanos aceitavam melhor o trabalho duro dos canaviais do que os indígenas, o que justificava o empenho de comerciantes metropolitanos em gastar mais para a obtenção, na África, daqueles trabalhadores. Alternativa C. O comércio negreiro só pôde prosperar porque alguns mercadores metropolitanos preocupavam-se com as condições de vida dos trabalhadores africanos, enquanto que outros os consideravam uma mercadoria. Alternativa D. A rentabilidade propiciada pelo emprego da mão de obra indígena contribuiu decisivamente para que, a partir de certo momento, também escravos africanos fossem empregados na lavoura, o que resultou em um lucrativo comércio de pessoas. E alternativa E. O principal motivo da adoção da mão de obra de origem africana era o fato de que essa precisava ser transportada de outro continente, o que implicava a abertura de um rentável comércio para a metrópole, que se articulava perfeitamente às estruturas do sistema de colonização. Após analisar as alternativas, qual delas nós podemos apontar como a alternativa correta? Nessa questão, a alternativa correta seria a alternativa D. A rentabilidade propiciada pelo emprego da mão de obra indígena contribuiu decisivamente para que, a partir de certo momento, também escravos africanos fossem empregados na lavoura, o que resultou em um lucrativo comércio de pessoas. Turma, chegamos ao fim dessa aula. Semana que vem nós voltaremos com a semana 2 do PET 6, tá bom? Espero que essa aula tenha sido produtiva para vocês e espero que vocês façam as atividades do PET 6 e do PET 300 anos, tá bom? Procurem seu professor de português aí, esclareçam suas dúvidas e escrevam a carta, que é muito importante para a complementação da sua carga horária, ok? Qualquer dúvida, deixe nos comentários ou me manda um WhatsApp aí, que eu vou estar respondendo assim que possível, ok? Forte abraço para vocês, até a próxima e valeu!